Boa noite, gente! Estamos aqui em mais uma conversa literária. Hoje nós teremos a nossa primeira convidada. Vai ser uma amiga minha, Bruna Silva, e ela vai falar sobre uma trilogia de fantasia chamada Peças Infernais, da Cassandra Clare, não sei pronunciar o sobrenome dela. E aí, Bruno, hoje o Bruno vai participar só pelo chat. A gente não conseguiu estar juntos hoje, né, na mesma câmera. Bruna já entrou, Bárbara também tá aí. E a gente vai aguardando esses primeiros minutinhos para todo mundo ir chegando. Já vou te chamar, Bruna. Só um minutinho que eu vou beber minha água. Eu tô ansiosa pra live de hoje. Não só porque a Bruna é minha amiga, não, viu? Mas porque eu nunca li esses livros, os livros que ela vai falar hoje. Eu não conheço, então eu vou conhecer hoje. Vou conhecer pelos spoilers que ela vai dar, né? Elane, Tati, tudo bem? Cris dando vozes também tá aí com a gente. O Bruno sempre implica que eu deixo meu Darth Vader aqui participando das lives. Tem o Flash aqui também. Jesus aqui em cima. É uma coisa bem eclética. Bom, eu vou chamar agora a Bruna pra gente começar. A gente espera mais uns 2, 3 minutinhos, mas eu já vou chamando a Bruna. Bruna, eu te chamei, então deve aparecer alguma coisa aí pra você na tela pra você aceitar. Hoje o Bruno vai ficar perturbando aí pelo chat. Pode deixar, Cris, depois eu vou olhar. Olha, eu sou horrível com o WhatsApp, mas eu tô tentando melhorar. Vou olhar depois que acabar aqui, tá, Cris? Ué, não tá aparecendo? Peraí, eu vou chamar de novo. Com o seu pessoal, tem que chamar com o perfil literário. Tá meio errado. Peraí, vamos ver. Ah, agora foi. E aí, Agora amiga, foi. quanto tempo essa quarentena a gente não se Olá. viu? Verdade, gente. Olha, eu queria primeiro dar boa noite. Agradecer toda a presença de todo mundo e dizer que eu estou muito nervosa. Primeira live que eu faço da vida. Se eu falar alguma besteira, gaguejar, gente, desculpa, tá? E se meu cachorro aparecer um barulho aí, Vai também ser uma boa desculpa, porque ele participação. adora participar. Duda entrou aí também. Portal dos Livros, Sim, todo sim. mundo chegando. O Bruno aí dando boas-vindas para quase Xará. Eu Obrigada, tenho aqui uma série gente. de perguntas para fazer para a Bruna. Ela vai contar bastante para a gente sobre esse livro. Mas antes de começar, enquanto o pessoal está chegando, para quem não conhece, eu queria convidar para conhecer o nosso perfil Se a Poesia For Semente, que é um projeto literário que a gente posta poesias aqui no perfil. Então, para quem gosta de poesia, maravilha. Para quem gosta de livros, a gente faz a conversa literária toda sexta-feira. Temos planos aí para fazer o ano inteiro. Cada sexta-feira vai ser um livro diferente, com um convidado diferente. De vez em quando eu e o Bruno vamos voltar aqui, porque a gente gosta de falar. Mas vão ter bastante convidados. E a nossa ideia é, ainda esse ano, conseguir publicar um livro. E parte da renda desse livro vai ser revertida para projetos sociais. Então, quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu convido a todos para curtirem o nosso perfil Se a Poesia For Semente. Agora, Bruno, antes de você começar... E eu sei que tem convidados, futuros convidados Verdade. aí, ó. A A Bárbara Bárbara que está também. assistindo vai falar sobre Harry Potter também, no final do mês. Alexia, Que eu tudo amo. bem? Então, Bruno, antes de você começar a falar do livro propriamente dito, fala um pouco do seu perfil também. Convido o pessoal para quem ainda não conhece. Eu fiz esse perfil no meio da pandemia, né? No meio do ano passado, porque eu gosto muito de livros
e eu via, né, vários perfis literários, conversava com as pessoas, sendo que era meu perfil pessoal. E estava misturando muito. Então eu falei, eu vou fazer um só de livros para poder participar desse mundo literário. E foi aí até que eu conheci a Bárbara, amiga Indica um Livro, o Portal dos Livros, que são minhas amigas super fofas, me deram o maior apoio, tanto com a live quanto o perfil literário. E foi isso. A minha ideia era poder compartilhar esse gosto, né, esse amor pelos livros, poder falar um pouco sobre eles e conhecer novas histórias, conhecer novos gêneros. E foi ótimo, principalmente, né, naquela época de pandemia, sem poder sair de casa. Foi bem no início, então foi uma forma também de relaxar, ocupar a mente Ai, que e bom. tá Eu vou seguindo. pedir só um favor pro Bruno. Bruno, você que está aí comandando o chat, escreve o arroba da Bruna para eu poder fixar o comentário. Quem for entrando para ir acompanhando. Vê se você consegue aí. Ver o arroba dela e escrever no chat. Se não conseguir, não tem problema não. Mas se você conseguir, eu fixo o comentário. Bom, então todos convidados para o Ser Poesia For Semente, para o Tempo Livre da Bruna. E aí, Bruno, então conta pra gente um pouco que livro é esse? É uma trilogia chamada Peças Infernais, né? Do que se trata esse livro? Conta aí um pouco pra Isso, gente. tá bom, então. As Peças Infernais são os livros da Cassandra Clare, que é uma autora que atualmente é a minha autora favorita do gênero de fantasia. Ela tem todo um mundo, né, o universo Shadowhunters, que trata sobre o mesmo assunto, porém existem mais de uma trilogia e até uma série de livros. Ela iniciou com Os Instrumentos Mortais, se eu não me engano, entre 2012, foi quando eu fui ver o filme com a minha prima. E a minha prima que me contou, não sabia nada, não sabia nem do que se tratava. Falei, tá, vamos no cinema ver o filme. E foi lá que eu conheci, gostei, comecei a ler os livros e conheci as Peças Infernais a partir dos Instrumentos Mortais. Sendo que as Peças Infernais foram os meus favoritos. Até, atualmente, inclusive, são os Legal. meus favoritos da autora. E quando você falou para escolher um livro, eu fiquei pensei em mil. Mil livros, cada pergunta que tu mandava do roteiro, eu ficava, ai, encaixa nesse, só que eu queria trazer uma fantasia, porque já vi muitas pessoas falarem assim, ah, mas fantasia não agrega nada, não agrega Também já valores, ouvi. não traz nada. E eu acho isso muito injusto. Pois é, e eu achei muito injusto porque agrega sim. Os livros, tanto dela quanto outras fantasias que eu leio, tem várias lições, várias partes importantes e coisas que eu posso trazer para a vida, que eu levo para a vida. Então eu falei, vou levar uma fantasia para poder cortar um pouco essa ideia de que não agrega valores e mostrar que agrega sim, que tem várias lições Gosto muito de importantes. fantasia também. Inclusive, eu amo Harry Potter. Uma das fantasias assim que eu mais gosto. Crepúsculo se encaixa Sim, nisso também, fantasia? Que eu amava Crepúsculo quando eu era adolescente. Gosto também, sim. gosto também. Mas então, do que se trata assim, essas peças infernais? Qual que é o assunto do livro? Pode As pessoas, dar um pouquinho, não tem problema não. ele se passa em Olha, teve pessoas que vieram pessoalmente falar assim: não dá spoiler, não, por favor. A Monique, que tá aí online, falou: não dá spoiler, não, que eu quero ler. Então, os Peças Infernais ele se passa em Londres de 1878. E ele conta a história da Tessa Gray, que é uma menina de 16 anos, que ela é órfã, criada pela tia dela, e tem um irmão que foi para Londres, ela mora em Nova York. Quando essa tia morre, ela fica sozinha, sem saber o que fazer, então ela pensa, vou atrás do meu irmão, manda uma carta, ele fala, então vem para Londres. E é isso, o início do livro, é ela indo para Londres, ela chega lá, não conhece nada, é tudo muito novo, é uma menina de 16 anos, assim, que nunca teve experiência fora, né, de casa, de viajar ou de conhecer o mundo. O que ela conhece é mais os livros, porque ela ama livros, então a maior parte da vida Já me dela identifico. foi baseada em livros.
E aí ela vai, sim, ela vai encontrar o irmão. Chega lá, ele não está no local combinado. E no lugar dele tem duas irmãs, que é conhecida como as Irmãs Hum. Sombrias, que é a Dark e a Black. E elas falam, olha, foi o irmão, foi seu irmão que mandou vir buscar você. E ela de início fica, né, naquela suspeita. E porém elas dão uma prova de que é o irmão que, que, que mandou ela e ela aceita. E é aí que a Tessa é sequestrada. E começa a história da Tessa. Nesse mesmo local, em Londres, em algum um pouco distante dali, há um grupo de caçadores de sombras que eles são guerreiros com sangue de anjo. Então eles têm um certo poder especial que faz com que eles sejam mais fortes. Eles lutam desde novinho, eles aprendem, né, a lutar para proteger os humanos de demônios que podem vir a atacar a Terra e também de seres do submundo que queiram fazer mal. Existe até um acordo entre esses seres do submundo e os caçadores de sombra que é para Uhum. não atacar humanos, assim, não faça mal a humanos Hum. e vocês podem continuar na Terra. E aí, nesses seres do submundo lá, vampiros, lobisomens, Então, fadas. eles são caçadores, é isso que você falou. Falhou um pouquinho E, aqui. assim, isso, eles se Caçadores de identificam como sombras. caçadores de sombras. Porém, porém também é chamado de Entendi. Shadowhunters. E aí eles, por terem sangue de anjos, eles têm um poder especial, que eles têm as runas, que são marcas que eles fazem no corpo, Hum. que dá um poder especial para eles. Eles fazem, aí eu trouxe várias dicas aqui para poder ajudar, né, na live. Eles fazem as marcas com estelas, que são objetos iguais a esse, no qual eles passam na pele e aí fica a marca do que eles querem de poder e fica como se fosse uma tatuagem, uma queimadura. Conforme eles vão usando aquele poder, vai desfazendo. Aí fica mais claro. Porém, tem umas que são fixas, fica direto na pele. Aí eu trouxe para você ter uma noção, assim, de como eu sei que você não conhece o mundo, né, dos Shadowhunters, o que são essas runas, o que são essas marcas. Tá aqui, deixa eu ver se dá para ver Ah, direitinho. e tem no livro. Tá. Tá dando para ver? Isso. Aqui, essa é a mais famosa, que é o poder angelical. Aí tem algumas que são mais famosinhas, são várias, Aham. tá vendo? Essa aqui é bem famosa, que é a da amizade, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então. Tem essa aqui que é muito famosa, que é a da cura, quando eles se machucam durante a guerra, durante lutas, eles fazem para poder se curar. E conforme ela vai melhorando, essa vai sumindo. Então tem várias, tá vendo? Tem uma para vários tipos. Esses caçadores das sombras fazem essas marcas com esse objeto aí que você mostrou, que eu não gravei o nome. É essas marcas aí. Isso. Estela. Eu não entendi direito por que eles fazem essas marcas. Em quem eles fazem essas? Então, cada marca, Neles mesmos, neles entendi. mesmo, são neles mesmo. Eles têm várias. Isso. Eles têm várias marcas no corpo, como se fossem tatuagens. E eles Ah, fazem ela tá. para poder ganhar um poder. Tipo, o poder da cura, ou o poder de força, de equilíbrio, ou invisibilidade, para poder passar por humanos. Entendi. Essa é a A ideia. segunda pergunta que eu ia te fazer, já respondendo um pouco, é quais são os personagens? E assim, se você puder escrever alguns deles, ou pelo menos os Sim, principais, os que você mais gosta. Se você se identificou com algum. tá. Eu vou falar um pouco dos principais, falo, porque tem bastante personagem. E o que eu acho bem interessante nos livros da Cassandra é que ela dá história para todos eles. Todos eles são importantes de alguma forma. São poucos os que ela deixa assim como Aham. secundários, sabe? Porém, o livro é mais sobre três, que são a trilogia até a capa. Ah, Eu tô com mostra. eles aqui, vou mostrar.
cada capa é um deles. O Anjo Mecânico é o Will Erondale, vou falar um pouco. O Príncipe Mecânico é o Jen. E o Que é último essa. da trilogia é a Tessa, que eu falei um pouquinho. Isso. Cada, cada livro é Então, principalmente os pers- cada um desses personagens, mas eles aparecem em todos. Não? Ah, Não, entendi errado. não. O livro ele segue uma história. O livro segue uma história, porém Ah, tem entendi. eles três como centro, em todos os Entendi. três. Então, a Tessa, como eu já falei, ela é uma menina que até então ela se considera normal, de 16 anos, que é órfã, viu sua família terminando, vai atrás de seu irmão, que é o Uhum. único parente vivo, chegando em Londres. Ela é sequestrada e a partir disso ela vê a sua vida mudar. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu achei que era spoiler, mas não é porque está escrito no Não, livro, tá? Bem na primeira capa aqui, então posso contar. Não é spoiler. A Tessa, ela hum, descobre que tem poderes. Ela consegue se transformar em outra pessoa ao tocar em um objeto daquela pessoa. Ela não sabia disso, ela descobre quando ela isso é aí dá problema, sequestrada. hein? Deve dar problema em algum momento do livro. Sim, é justamente devido a isso que ela é E você pode sequestrada, contar quem sequestra ou é muito spoiler? entendeu? Não, então, quem sequestra são aquelas duas Ah, mulheres que é eu falei, são verdade. as Tá. irmãs Quando, sombrias. olha, eu não sei você, mas quando tem personagem, eu começo a me embolar. Você foi contando os personagens, eu falei toda. O livro que eu li na minha vida que tinha mais personagens foi O Ok. Cortiço. Tinha hora que eu não tava entendendo mais nada que era, tanto que eu não terminei de ler. Eu falei, eu desisto, eu vou dar um tempo e eu ainda não voltei pra terminar, isso tem meses já. Eu me perco muito sério quando tem muito personagem. Não sei se você também é assim, se o pessoal que tá aí no chat também É, é. Mas continua. não, então, até que eu sou de boa com esses muitos personagens, acabei acostumando. Aí os outros dois personagens principais são os Caçadores de Sombra, que são o William, tô com a fotinha dele aqui, o desenhozinho dele, e o James. Vou falar agora um pouquinho deles. Eles dois são caçadores de sombra, né? Então tem todo esse preparatório, eles são guerreiros, tem como objetivo cuidar das pessoas, proteger os humanos de demônios ou qualquer ser do submundo que queira machucar ou matar um humano. Eles trabalham, principalmente assim, eles saem à noite para caçar e numa dessas noites eles encontram um corpo de uma menina e eles vão investigar esse corpo. E é aí que a vida deles cruzam com a da Tessa, porque através da investigação vai parar aonde a Tessa está sequestrada e é aí que a vida dos três muda completamente. Agora falando um pouco de cada um. O Jen Caster, ele é oriental, tem descendência oriental. A mãe dele era japonesa, se eu não me engano. E ele tem o cabelo até um pouco Eu achei muito diferente, olha, legal isso. branquinho. Esses Não sei se dá para perceber. Porque ele tem uma doença. E aí, através do livro, vai Uhum. falando um pouco sobre o passado dele, o porquê que ele tem essa doença e toda a história dele. E o Will Verondale, ele é, é de Londres, ele é do país de Gales, se eu não me engano. E o Will tem uma personalidade super difícil. O Will e o Jen são melhores amigos. Eles são para a batalha. Que é no livro, eles têm. Aham. Eu até falei da marca da amizade. Então, aquela marca é para poder falar sobre o Parabatai, que é quando duas pessoas são tão amigas e se conhecem como dois iguais a ponto de fazer Aham. essa marca. Tá travando você aqui. Eu não sei se eu tô travando aí.
Não. Assim, eu consigo te Eu ouvir. botei no Ai, 3G, meu voltou. Wi-Fi tá Voltou. ruim, inclusive não sei se tá desde o começo ou não. Se tiver, gente. Ah, então tá. Não, Eu não, liguei agora aqui no só. 3G, vamos já ajeitamos. Sua imagem é pra mim, acho que era minha internet, estava ruim mesmo. Ai, que bom. Então, aí eles dois têm essa ligação, através até da runa, que faz com que eles, além de serem guerreiros, dão força um para o outro durante as lutas. E na vida normal, né, no cotidiano, eles são melhores amigos. Porém, a personalidade são totalmente opostas. O Jen é aquele menino doce, ele toca violino, ele é amado por todos, ele é gentil, ele é carinhoso. Não tem uma pessoa no livro que não vai gostar do Jim. E o Will é aquela pessoa terrível, personalidade difícil, que nos causa muitas risadas, porque a gente pensa, meu Deus, que menino atentado. E é impressionante o quanto, mesmo sendo totalmente oposto um do Isso é outro, legal, eles se né? dão tão bem. Um não vive sem o outro. Assim. Sim, tanto que é bem interessante que tem horas que um completa a frase do Legal. outro, um sabe o que o outro está pensando, e é muito legal, é uma das coisas que eu mais amo nesse livro, é essa Eu amizade lembro que dos você tinha dois. me falado que uma das coisas mais. Um dos que esse livro passa, uma das mensagens era essa questão da. Eu lembro que a gente conversando um pouco antes para combinar, né, a Sim, live, você tinha isso. falado isso, e eu fiquei muito curiosa, assim, para saber em que momentos, com quais personagens que essa amizade aparece, né? Então já temos aí os dois, pelo menos esses dois personagens. Exato. Eu acho que sim, de todos os livros que eu li sobre questão de amizade, inclusive Harry Potter, tá, gente? E a amizade Legal. deles, para mim, bate qualquer uma, assim, porque eu nunca vi uma amizade tão bonita, tão. Não sei explicar, é única. Então, o pessoal que for ler, é uma das partes principais do livro é falar sobre Que é essa muito importante amizade. na nossa vida. E assim, aí além deles, tem outros personagens, que é a Charlotte, que ela é a principal do instituto, ela que é a chefe do instituto. Eu até Uhum. tinha falado um pouco sobre ela para você. Ela é uma figura baixinha, magrinha, super fofa, porém ela é a líder, ela que manda em todo mundo ali. O instituto, só para explicar um pouquinho o que é o instituto, é uma sede dos caçadores de sombra que existem em locais importantes, Londres, Nova York, no México também tem. Eu não sei assim todos os locais, né? Porque é um universo imenso, extenso. E aí eles vivem no Instituto de Londres, porque além de ser um local para reuniões, para informações sobre a sede, né, dos caçadores, serve para hospedar caçadores que Legal. precisam de um local para viver. E, e aí tanto o William, tanto o James e outras pessoas vivem ali dentro daquele instituto. E devido ao passado deles, que eu também não vou contar para não dar spoiler, mas é devido. Cada um tem um passado que fez com que eles chegassem no instituto e virassem uma família. E a Charlotte, que é a, que lidera ali a mãezona, a Eles têm, matriarca. me bateu uma curiosidade agora, os personagens têm por volta, assim, da mesma idade, esses principais aí que você falou, qual a idade deles? Sim, o William e o James Ah, têm entre são bem... 16 e 17 anos durante a história. Sim. A Charlotte é a mais velha, né? Portanto que ela cuida, ela tem 23 anos. Existe a Jessamine, que é uma personagem contraditória, muitos odeiam, muitos amam. Ela tem também uma personalidade bem difícil, porque ela não quer estar ali, ela não gosta desse mundo, porém ela é obrigada a estar ali e conforme o livro vai passando, vai explicando Uhum, por que que ela tem que estar ali. E ela tem, eu acho, se eu não me engano, a Jess é a mais nova, ela tem entendi. 15 anos. Ó, o Bruno tá perguntando, é isso, fala O aí, se Bruno tá já houve perguntando. ou há É, previsão de filme para esses livros? Eu tô bem
curiosa para ler com você falando e eu gosto muito de filme quando é nesse estilo assim, né? Eu também estava pensando nisso, Bruno tirou, Sim. leu meus pensamentos à distância. Então, existe uma série dos Instrumentos Mortais, porém, na verdade, existiu um filme e depois fizeram a série, mas não deu muito sucesso porque fugiu muito do livro. Então, não foi bem recebido pelos fãs. E até existe, assim, a própria autora falou que tem pessoas interessadas em fazer a série das Peças Infernais. Porém, eu não sei se ela chegou a vender os créditos, né, para poder fazer a série. Entendi. Isso ficou meio que aberto, assim. Há possibilidades, mas não tem nada certo. Eu não sei se teve uma novidade aí, se alguém estiver assistindo e souber de alguma informação, eu Entendi. não Legal. lembro. Eu agora tô Mas bem eu com esse livro, gostaria. tô bem curiosa, tô gostando pra caramba dessa história. Eu gosto de fantasia, tô achando bem interessante. E você se identificou com algum desses personagens? Sim. Assim, há algumas coisas na peça que eu não me identifico muito, porque também a peça está em Ah, 1878. Ela tem uma cabeça de acordo com a época dela, né? Então, tem momentos que eu não concordo com algumas ideias dela, mas eu me identifico com ela principalmente na questão da leitura. E foi até que você tinha comentado aham. sobre se podia trazer trecho, e eu consegui um trecho sem Gente, lê spoiler pra e eu gente. trouxe. Pode falar? É um trecho que, assim, o livro ele fala muito sobre livros, sobre leitura, porque ela é amante de leitura, assim como a gente. O William também ama livros e é um dos trechos em que eles estão tendo uma conversa sobre livros que eu achei muito interessante. Aí eu trouxe para poder Lê pra falar. gente aí, Eu então. só achar aqui. É quando ela chega na biblioteca do instituto e aí ela comenta assim: mas os livros estão atrás das grades. É uma espécie de prisão literária. Will sorriu. Alguns são perigosos, disse ela. É prudente ter cuidado. Aí Tessa diz: sempre se deve ter cuidado com livros e com o que está dentro deles, pois as palavras têm o poder de nos transformar. Um pouco depois, ela fala para ele: ah, não, desculpa. É que ele fala assim: não sei se algum livro já me transformou. Bem, há um volume que promete ensinar a pessoa a se transformar em um rebanho de ovelhas. E ela responde: apenas as pessoas com a cabeça muito fraca se recusam a ser influenciadas pela literatura e pela poesia. Eu acho Muito muito interessante essa fala dele, essa conversa maneiríssimo, deles. maneiríssimo. O Bruno tá botando aí no chat. Eu achei muito legal. Depois você me manda foto desse trecho pra gente botar na legenda aqui da live que vai ficar salvo. E realmente os livros têm Sim. poder, né? E aí, E abrir a nossa cabeça, sim, de fazer a exatamente. gente ter um pensamento mais crítico, de incentivar a imaginação, a criatividade, tudo, né? Por isso a gente está fazendo aqui essa conversa literária toda sexta-feira para incentivar a leitura, né? Muito maneiro. Exato. E aí, um pouco depois, eles começam a falar, citar livros que são muito famosos, como Mulherzinhas, O Conto de Duas Cidades, e ele fala que tem uma cópia de Alice. Aí ela fala: ah, esse é para criança, não é? Nunca gostei muito, tinha loucuras demais. E aí o Will responde: há muito sentido na loucura às vezes, Nossa, se quiser muito bom. enxergar. Alice é uma história muito boa. Sim, maravilhosa, né? Eu amo Alice desde criança e eu adorei essas citações assim. Deu vontade de ler todos os livros Eles que eles citaram. Alice, Um Conto de Duas Eles citam, Cidades, então, Mulherzinha. livros que existem mesmo, né? Oi? Além de outros. Sim, sim, eles falam, fazem citações. Sim, exato. E eu acho muito legal isso também, porque dá muito interesse em ler todos os livros que eles estão citando ali. E uma coisa que a Tessa faz, volta ao que você falou, né, de se identificar, é se inspirar em personagens, porque tem momentos que ela tá
E agora, o que que eu faço da minha vida? E ela fala, o que aquela personagem faria? Eu já E fiz é isso. isso, ela se inspira em citações de livros. Eu, Sim, o que que é eu também, eu do acho. livro tal ia Muitos de fazer? nós, né? Eu já fiz isso. O Bruno, eu sei que também. Ele, inclusive, Sim, aqui na live. Você também já fez? eu já fiz. Já fiz muito. Inclusive, eu me identifico com essa questão mesmo de pensar assim, não, ela é uma guerreira, ela é uma heroína e eu quero me Muito inspirar bom. nela para seguir. Assim, o trecho não, o que mais te chamou a atenção no livro? A gente já falou da amizade, né? Mas tem alguma questão assim mais específica que te chamou Sim, mais atenção no livro? Os três, né, na trilogia. sim. Sim, tem. A Bárbara tá falando aqui, eu sempre. O que a Hermione faria? Eu fazia muito isso quando eu era criança. Sim, Eu me para inspirava estudar muito na Hermione. Então, é exato. Quem não queria ser inteligente como a Hermione? O livro, me chama a atenção do livro, nesses três. A questão do feminismo, que é tratado principalmente pela Charlotte, porque ela está em 1878 e ela tem um poder, um certo poder, por mais que eles sejam caçadores de sombra, e ela é uma guerreira, e ela lidera um instituto, e ainda assim ela se vê tendo que, em alguns momentos, com lados de machismo, de, mas você é uma mulher e você não pode fazer isso. E mesmo baixinha, fofinha, frágil, como eles classificam ela, ela vai lá e eu acho muito legal que os próprios personagens descrevem que como ela fica grande nessas horas que ela tem que demonstrar que ela pode sim, e ela é uma mulher empoderada. Eu Mas, amo isso. Ou tem outros momentos de feminismo, tem até momentos ruins de questão de machismo no livro tratado. Não falar qual é o personagem porque é um spoiler, mas é uma personagem muito querida e quando a gente descobre a história dela, eu fico com muita raiva. Aí também tem a questão da amizade, principalmente, né? E uma coisa que eu amo no livro é lidar com mudança. mudanças. Todos eles passaram por momentos difíceis e todos eles souberam lidar com esses momentos, ganhar força e superar. E aí vem mais um trecho Além, que eu trouxe que pode. fala sobre isso. Pode ler? Só para a gente Calma aí, deixa eu ter uma pegar noção aqui. aqui, falta meia hora ainda, já passou meia hora, falta mais meia hora, só para a gente se localizar. Mas lê aí. Gente, eu falei, Não, eu que eu me falei enrolei tanto, também achei no que já início estava para no final. conseguir entender os personagens, né? Demorei um pouco para pegar a ideia, mas já tô entendendo, já tô por dentro. Uma atrasadinha também no início. Ai, que bom. Mas vai, lê aí pra gente. Aí, Gê, eu vou ler. Às vezes, nossas vidas mudam tão depressa que a mudança é mais rápida do que nossas mentes e corações. É nessas vezes, quando nossas vidas mudaram, mas ainda sentimos falta do tempo anterior, que sentimos as piores das dores. Mas posso te dizer, no entanto, que você se acostuma, aprende a viver a nova vida e não consegue imaginar ou sequer se lembrar de como as coisas Muito eram bom, antes. muito bom. E eu acho a primeira vez que eu li, porque assim, eu li esse livro mais de uma vez, e a primeira vez que eu li foi essa parte que mais me marcou, de saber lidar com as mudanças. Porque quantas vezes na nossa vida a gente passa por um momento e não saber assim, o que fazer, o que falar, e sente falta do passado, e que é, né? E eu achei essa parte muito importante, e eu vi isso no livro, né? Todos eles, a gente vai vendo que passa por mudanças, passa por momentos difíceis, e eles sabem lidar com isso. Então, essa é uma das partes que mais me toca no livro. Tem uma pessoa muito querida para mim, um senhor já de 80 e poucos anos, não me lembro a idade dele. Ele fala uma frase sobre mudança que eu gosto muito. Ele pergunta assim pra gente: qual é a única coisa que nunca muda? Aí ele responde depois: a lei da mudança. Então, assim, a mudança
A mudança faz parte Sim, da nossa vida. E a gente precisa mudar. Imagina se exato. agora, com a nossa idade, eu, por exemplo, tenho 27 anos, até segunda-feira, que eu vou fazer 28. Imagina se eu tivesse a mesma cabeça de quando eu tinha 18. Eu não tenho nem a mesma cabeça de 2 anos atrás. Exatamente. Não sei você, assim, né? Mas se acontece isso com você, se você percebe isso também em você. Mas a gente está mudando o tempo todo, a gente está amadurecendo o tempo todo. Sim. A gente não pode estagnar, porque a vida vai andando, a ciência avança, os debates avançam, os conhecimentos avançam. A gente precisa avançar também. Eu li um livro recentemente, super fofo, é um romance e é muito. Tem uma parte assim que me chamou muita atenção, porque a personagem principal muda muito ao longo do livro, ela se descobre muito. Descobre quem ela é, coisas que ela nunca tinha entendido, ela passa a entender. E aí, perto. Só que com isso ela acaba se afastando um pouco das amigas dela, porque ela estava passando por esse momento de se entender. Uhum. E aí, quando ela volta e tenta explicar para ela o que aconteceu, uma amiga dela está muito melancólica, porque elas estão no último ano do ensino médio, já está chegando no final das aulas, então a amiga não está sabendo lidar com as mudanças que estão acontecendo. Elas vão para a faculdade, provavelmente vão se separar. O namorado da amiga terminou com ela, então a amiga não estava sabendo lidar. E aí, o que me chamou a atenção é justamente quando a amiga dela pô, eu queria tanto que as coisas voltassem a ser como antes. Aí a personagem principal sente um arrepio e fala: não, não, eu mudei para melhor. Deus me livre as coisas voltarem a ser como antes. Me lembrei desse trecho que eu li recentemente. Então, muito legal isso também. Falar sobre mudança. Sim, assim, porque é aquela questão assim, vai ficar a memória, né, as lembranças, Sim. porém nós precisamos mudar. Estamos sempre, né, evoluindo, mudança é bom. Claro que tem momentos que acontecem coisas que são ruins e a gente vê a mudança como uma coisa negativa, mas lá na frente a gente vai entender o quanto aquilo foi necessário e quanto aquilo Verdade. amadureceu a gente. E isso foi um dos ensinamentos desse livro que eu Muito levo assim bom. para a vida, sabe? E tem até, eu acho que um outro trecho, não sei se eu marquei, que fala até sobre lembranças. Deixa eu até ver se eu acho aqui. É porque eu marquei tanta coisa, Eu te eu queria entendo. trazer tudo assim. Eu Mas te deixa entendo. Eu eu ver se eu sou acho. assim também. Aqui, achei. Que fala assim: a vida era uma coisa incerta e havia alguns momentos que a pessoa gostaria de se lembrar, registrar de forma que a lembrança pudesse ser acessada mais tarde, como uma flor pressionada entre as páginas de um livro, admirada e apreciada. E é isso, né? Fica as lembranças boas que a gente quer Sim. guardar. E falando em mudança, eu queria te perguntar se esses livros mudaram alguma coisa na sua vida. Me mudaram nessa questão, né? De entender, assim, que mudanças são necessárias. O valor da amizade também eu achei muito interessante. Quando eu li agora, então, a segunda vez que eu li, eu achei isso muito importante, porque há um relacionamento em livros de diversas formas, mas o que mais predomina é a amizade. E eu acho isso muito legal para a gente trazer para a vida. Então, foi uma das coisas que mudou também, enxergar o quanto é importante ter uma boa amizade, alguém que você pode contar em todos os momentos, são Nos não só ruins nos também. bons. Inclusive, as amizades verdadeiras são as que estão contigo nos momentos ruins. As só bons não é tão amizade Sim, assim, né? exatamente, exatamente. E aí esse livro E me você fez se enxergar emocionou bastante em algum isso. trecho? Porque assim, eu não sei se acontece com Sim. você ou com o pessoal que está no chat também, mas tem alguns livros meus que tem a marca das lágrimas, que molhou ali. Tem um que eu já li várias vezes, eu amo, o nome do livro é Renúncia. Ele é todo marcado, assim, de lágrimas que passaram por ali. Você se emocionou? Eu quero até perguntar para o pessoal aí, alguém nunca chorou lendo livro? Porque eu sou muito Todo chorona. mundo. Esse livro, assim, é a primeira vez que eu li,
eu lembro que eu chorei em um momento, que é o epílogo. Eu lembrava que no epílogo eu chorava. E aí eu pensei, eu já sei que eu vou chorar, que eu chorei no epílogo, mas não vai acontecer de novo, já sei o que acontece. Fui ler novamente, ano passado, li até Eu pra acho que eu Carol. lembro disso. E Vocês duas falando do livro, aconteceu. falando, você tem que ler também, e acabou que eu não li. Exatamente. Olha, eu chorei o dobro. Dessa última vez que eu li, eu chorei em muitas outras cenas que eu não tinha entendido a primeira vez, que não foi tão emocionante, não tocou da primeira vez, e dessa vez tocou muito mais. Então, quando chegou o final do livro, eu tava chorando demais. Eu não conseguia terminar de É ler legal de tanto isso, que eu né, tava também. chorando. Aí, Cada vez que a gente lê, a gente entende coisas sim, novas. A gente mudou. sim, exatamente. E aí, quando A gente terminou. entende coisas Oi? novas porque a gente mudou. Falando de mudança. Exatamente. E aí, quando eu terminei o livro, eu fiquei meio, sabe, pensativa, lembrando. E eu lembro que o meu namorado falou assim: você tá quieta e falando que o livro acabou. Eu sabia como é que é. É uma ressaca literária. Nossa, eu fico assim direto, É, direto. Uma isso vez mesmo. eu tive a oportunidade assim de passar quase um dia inteiro lendo, foi ano passado, no início do ano passado ou final do retrasado, foi um determinado livro que era de uma época assim antiga também. E eu nesse determinado dia, eu pude ficar quase o dia inteiro só lendo ele. Quando eu terminei o livro nesse mesmo dia, quando terminou, eu tava meio assim, tipo, que ano que a gente tá? É, E já aconteceu de eu sonhar com o assim mesmo. livro, sonhar Tem que uma. eu era personagem. E Eu já sonhei muito com o livro. Ou então eu queria saber se o casal ficava junto ou não. E eu sonhando que eles já estavam juntos, né? No meu sonho eles estavam juntos. E até mesmo com esse livro eu já sonhei em alguns momentos assim, de acordar rindo por causa do Will. É, tem alguém, eu não consigo ver quem escreveu, mas está falando sobre dar uma, dar uma coisa incontrolável por dentro em alguns livros. E as sensações se tornam diferentes de é acordo com o verdade. momento em que estamos vivendo. Foi Exatamente isso. exatamente Inclusive, isso. aconteceu muito na nossa Porque, live da semana passada com o Pequeno Príncipe, que eu achei que eu fosse chorar na live, porque eu chorei relendo, eu chorei ensaiando, e parecia que cada hora eu entendia alguma coisa e dava para com alguma coisa que estava vivendo no momento. É impressionante mesmo. E a minha próxima pergunta, eu já sei a sim, resposta. é... Ai, Você já, Jesus. você Fala. já leu ou recomenda outras obras desse mesmo autor, dessa mesma autora? Você já falou, né? Eu já sabia a resposta também. Então, ó, aqui atrás, olha, são livros dela. Todos eles ali atrás são livros dela. Eu já li vários, assim, acho que só tem duas séries que eu não li dela, duas trilogias, que até estão sendo escritos ainda, não terminou. E tem um que ela faz com uma outra autora, Holly Black, que eu também gosto dos livros, que é Magistério. Eu ainda não li, mas eu já li Instrumentos Mortais, a série completa, e também li Artifícios das Trevas, da autora. Eu recomendo a Cassandra para todo mundo que gosta de fantasia. Eu gosto muito dela, porque além dessa questão de gostar do gênero de fantasia, ela traz muita representatividade para os livros dela. Ela traz muito do mundo real para a fantasia dela, sabe? Ela trata sobre política, ela trata sobre preconceito, ela tem uma representatividade enorme, tem personagem trans, tem personagem negro. Ela fala sobre questão do preconceito, tanto na questão do feminismo quanto outros tipos de preconceito. Tem um personagem que assim é amado por todo mundo que é gay, eu não vou falar quem é, mas quem tá ali que conhece sabe quem é, que a gente ama demais ele, é o meu personagem favorito, tanto que ele tem um livro só dele. E assim, eu gosto muito dela,
muito dessa questão de representatividade que ela traz, os temas que ela traz nos livros dela, vai além da fantasia. Inclusive, falando sobre representatividade, eu tenho uma mini eu aqui, olha só, que é uma personagem dela, que eu adoro. E ela é morena e tem o cabelo vermelho. É muito mini eu. Que legal! Muito fofa, né? O nome dela é Cordélia, ela faz parte do novo livro, que eu ainda não li, mas eu já amo E ela rolou porque eu uma já conheço um identificação. pouco da história dela. Ela, sim, ela é uma guerreira assim maravilhosa. Então, e quando ela lançou a imagem dela, eu fiquei, sou eu. Isso é muito bom, né? Mostra o poder da representatividade. Quando a gente vê um personagem que é parecido com a gente, é muito importante. O Bruno Exatamente. escreveu é fundamental dialogar com a sociedade e suas questões. E você falou aí de personagem trans, eu tava lembrando aqui, eu nunca li um livro que tivesse um personagem trans. Eu assisti um filme hoje chamado Meu nome é Ray, que conta a história de um menino trans. E aí você falando isso agora, eu fiquei lembrando, Uhum. eu fiquei pensando que de fato eu nunca li. E alguns meses atrás eu estava super procurando algum livro que tivesse personagem surdo, mudo, porque em determinado momento eu parei e pensei, caramba, eu nunca li nenhum livro que tivesse um personagem assim. Então a gente precisa muito, Uhum. né? Também não tô lembrando. Uhum. Sim, eu acho muito interessante essa questão. Inclusive no Artifício das Trevas, o livro, a série, no caso, né? Ela tem uma família, e dentro dessa família são diversos irmãos com personalidades diferentes. Olha, Entre eles há um autista. Eu achei muito interessante. Uma fantasia com autista. muito bom, Eu achei assim, muito bom, nossa, que legal. muito Nossa, legal. que maravilhoso. Sim, e de início ela não fala que ele é autista. Você vai vendo, né, pela personalidade, pelas questões que ele traz. Ele tem uma irmã gêmea até que é o braço direito dele ali. Mas você vai vendo a evolução dele, do Muito personagem. É legal, muito maravilhoso, importante isso, maravilhoso. né? A próxima E aí, pergunta, eu acho que eu também já sei a resposta, porque sim. essa live é a resposta. Que é o seguinte: por que outras pessoas deveriam ler esse livro? Eu acho que já está bem respondido por tudo que você trouxe aqui. Representatividade, amizade, questões que dialogam com a nossa sociedade, como a questão do feminismo. Mais alguma coisa, assim, do porquê que as pessoas deveriam ler? Exatamente. Eu acho que é isso, o que você falou. A live já explica bastante o porquê de ler. Também questão familiar, tanto a questão familiar, assim, Uhum. laços familiares de sangue, quanto os laços que a gente cria com a nossa família quando não temos família. Que o instituto, né, é a família daqueles que moram ali. Eles chegam a falar isso em alguns momentos do livro, que eles deixam bem claro que nós somos uma família. Personalidade diferente, jeito diferente. Tem briga como qualquer família, porém há aquele respeito e aquele amor e carinho que está ali presente. Então, esses laços, assim, que o livro traz são muito importantes. Gente, Também tem também tem romance. romance, tá? Eu esqueci de comentar porque é tanta coisa importante, Eu gosto. Pode falar. mas tem Ah, romance, tem legal. bastante romance. E Tem sim. de tem dois comentários aqui muito interessantes, mas antes de ler rápido, que é uma prova de que família não é de sangue. Em muitos casos, a família é aquela família Isso, que é exatamente. construída pelos laços de afeto. Não é o sangue que define a família, né? E aí tem um Exatamente. comentário aqui que a Cíntia fez com indicação de Escova de Dentes Azul, que é do Marcos Mion, que escreveu sobre o filho dele autista. Eu não conheço esse livro, mas eu vou querer pesquisar, vou Olha, querer ler, interessante. acho interessante. E o Bruno fez uma pergunta: o que te motivou a criar o hábito da leitura, Bruna? A Bruna lê bastante, viu? Porque a gente estudou juntas e eu acompanhei, assim, ela lê muito. Olha, eu já sofri bullying, tá?
Carol, eu Carol não sei chegou, se a Carol Carol tá chegou. aí no chat, que ela falou assim, mas amiga, você lê demais. Lê muito rápido. Ela estava irritada porque eu estava lendo muito rápido. E a minha prima também reclama disso. Então eu sofro um pouquinho de bullying porque eu leio muito rápido. Eu vou ler devagar, gente, prometo. Então, o que me deu o hábito da leitura foi na quinta, hoje em dia é o quarto ano, se eu não me Uhum. engano, foi a minha quinta série. Sou velha. E aí eu tinha aula de literatura. A minha professora, Cristina Prates, ela trazia pra gente toda semana um livro no qual a gente deveria ler, fazer um resumo, falar os personagens que a gente mais gostou e as Legal. cenas que a gente mais gostou. E eu fazia isso. E eu lembro que a primeira vez que ela trouxe isso para dentro da sala, eu peguei o livro Bisabia, Bisabel e li, gostei, fiz tudo que ela mandou. E quando ela chegou na outra semana e perguntou, mesmo quem fez, eu fui uma das pessoas, ficou com vergonha de falar que fez porque tinha que ir lá na frente. E aí ela falou que ia tirar a nota de todo mundo, aí a minha amiga falou, mas ela fez e apontou para mim. E aí eu fui lá na frente. Aí ela gostou tanto que ela me deu um caderno e ela falou que toda vez eu ia anotar os livros que eu li, o que eu achei deles, os Legal. personagens que eu mais gostei. E virou um hábito, virou um hábito. Eu, inclusive, tenho um dos livros, tá até aqui, que era o meu favorito. Eu pegava quase que toda semana, que é esse aqui, De Repente Dá Certo, Eu da não Ruth conheço Rocha. Eu esse fiz também. questão de ter, porque ele é bem infantil, gente, é público bem infantil mesmo, mas é carinho, né? Aquele afeto que a gente tem. E foi a partir daí, eu já tinha os meus livros, mas foi a partir daí que eu falei, nossa, eu amo ler. Eu passei a ler direto, semanalmente, porque são livros pequenininhos, né? 40 páginas, então dá para ler. E foi isso. A partir daí, então, eu li Harry Potter graças a ela, porque tinha uma biblioteca, eu não tinha como comprar o livro na época, e aí tinha na biblioteca, e somente os alunos que mais gostassem, né, da leitura, assim, né, fossem mais interessados, ela permitia ir na biblioteca. Inclusive, gente, é o que ela falou, a Tessa fala no livro, era uma prisão de leitura lá, porque a biblioteca ficava Sim. trancada, a gente não tinha acesso. Só se a professora deixasse a gente ir. E aí ela deixou eu ir, e o primeiro livro que eu peguei foi Harry Cara, isso, Potter. isso é muito. Tem tanta coisa para falar, assim, e faltam 5 minutinhos, mas a sua história de como você começou a ler foi incrível. Eu me lembro da minha escola. A minha escola já não era uma prisão. Sim. A gente tinha muito acesso à sala de leitura, tinha tapete colorido, super legal. A sua história traz pra gente a importância do professor, de uma professora na vida da gente. Do Eles podem professor, com mudar a nossa certeza. vida, as atitudes, né? Que são atitudes muito importantes. Parece simples, mas são muito importantes. O incentivo da professora na sua Sim, leitura, né? sim, A gente pode fazer isso pelas crianças. Que a gente tem de presente, incentivo a ler, exato. muito importante. E aí, como falta 5 minutinhos, assim, pergunta aí para assim, saber se você tivesse que resumir essa trilogia em uma palavra ou então em uma frase, qual seria? Difícil. Ai, uma- eu acho que em aprender a dar valor às coisas importantes da vida, às amizades, aos amores, às pessoas que estão ali presentes na sua vida. E não julgar, sim, muito importante, não julgar a pessoa sem saber o seu Muito bom. passado. Eu tô super curiosa para ler essa trilogia. Fiquei muito curiosa. Só a propaganda funcionou. Eu acho que agora todo mundo entendeu Agrega, que com certeza fantasia agrega. Eu agrega também já sim, tinha né? ouvido isso, um certo preconceito, né, com fantasia,
Mas eu gosto muito, com certeza agrega. Eu acho que sempre pode agregar. Não depende do gênero literário. Depende da Sim, qualidade da escrita, da exato. qualidade do conteúdo, e não do gênero, né? O fato de ser uma fantasia não significa nada. Pelo Sim, contrário, eu acho super legal. exatamente. Então, leiam a trilogia que a Bruna indicou, Peças Infernais, leiam Fantasia. E, Bruna, obrigada pela sua participação. Eu amei. Super animada para te Ai, receber obrigada a aqui. você. A gente falou bastante da Carol, né? A Carol é nossa amiga, Gente, ela vai fazer uma live aqui com a gente em março sobre o livro Extraordinário. Então, eu queria aproveitar e sim, que eu é ainda não li, mas eu maravilhoso já também. comprei. Eu comprei aqui por e-book e esse eu quero tentar ler. Porque, enfim, é mais interessante quando a gente já leu e consegue acompanhar um pouco melhor, né? A live. Temos a Bárbara que está aí também. É Pois é, eu não lindo, é vi nem o filme nem o emocionante. livro. Eu vou ler o livro e ver o filme para a nossa live do Extraordinário. A gente tem aí a Bárbara também, que está no chat, que vai falar sobre Harry Potter. Eu devorei Harry Potter na minha adolescência, eu não reli, e não vai dar tempo de reler até a live dela, que é no final desse mês. Mas a gente tem vários livros aí legais. O Bruno vai trazer O Amor como Revolução. Eu vou sempre tentar deixar nos stories e salvo nos destaques o cronograma para quem quiser ler antes. Eu vou trazer também o livro da Chimamanda para educar crianças Sim, feministas. Também é super curtinho, dá para ler. Então fica aí para quem está na live, tentar acompanhar assim no cronograma para se quiser ler antes, que alguns livros super dá tempo, super dá para ler para a gente poder interagir aqui no chat. Bruna, obrigada, eu amei. Amei. obrigada a você pelo convite. Obrigada a todos que participaram da live. Eu comecei bem nervosa, Muito mas bom, até que foi muito bom. Eu deu gostei pra certo, eu caramba. acho. Deu para todo mundo Você entender fala um super pouquinho. bem, com certeza é Obrigada mesmo. muito consequência da leitura, né? Ler faz a gente se comunicar, falar. Ah, obrigada. Sim, é verdade. E é isso, gente. Vou ficar para as próximas lives, com certeza. Quero ver todas, porque eu adorei. Principalmente, eu quero ler Os Miseráveis, porque eu amei a live, eu não tinha noção de Legal. como era. Então, é E isso. obrigada a Obrigada todos que mesmo pelo convite. participaram, que assistiram a gente. Infelizmente, eu não queria, não, mas a gente vai ter que desligar, porque senão o Instagram vai desligar a gente em um minuto. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Beijo, Bom boa final de noite para semana a todos todos. Bom vocês. final de semana. Tchau.